Como já a pessoa validou em Portugal, mas como essa pessoa, por exemplo, ela vai exercer a medicina na Alemanha? Uhum. Portugal fala português, Alemanha é alemão. E aí, como funciona isso? Me explica, me explica. São questões diferentes, né? Eu acho que eu poderia te dizer que tem três pilares aí que um profissional precisa definir quando ele tem o objetivo de trabalhar na Europa, seja em Portugal, seja em qualquer país. Um é o pilar profissional, outro é o direito a ir e vir, né? A questão do direito a estar no lugar. E Uhum, outro é a pertinência, né? A língua. Então, a fase do reconhecimento, o reconhecimento profissional, do profissional médico, estará feito. Ele vai ter estes outros dois desafios: falar a língua e ter o direito a permanecer. Então, são dois outros fatores que ele vai ter que olhar. O médico está reconhecido, entendeu? entendi. Então, a medicina está reconhecida, o direito profissional ele vai ter, mas ele vai precisar cumprir outros pré-requisitos, sem dúvida. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, se um médico lá sai lá do Brasil, sai lá do Rio Grande Uhum. do Sul, Tá lá minha gauchada. Uhum. sai lá de Porto Alegre, vai para Portugal, ele reconhece o diploma em Portugal, do jeito que você explicou, mas só que ele gosta da Alemanha, tem descendente alemão, mas não tem passaporte alemão. E ele quer exercer a medicina na Alemanha. Então você falou do pertencimento, que é a língua. Então Uhum. ele precisa fazer um exame de proficiência de alemão, no caso? Isso sempre vai depender de cada país de acolhimento, tá? Então, se ele vai para a França, ele vai ter que saber falar francês. Se ele vai para a Alemanha, ele tem que falar alemão. Se ele vai para um país de língua inglesa ou que aceite a língua inglesa, ele vai precisar falar inglês. Então, eventualmente, a gente vai ter, por exemplo, a Inglaterra saiu do espaço comum europeu, da União Europeia. Então, hoje, o curso de medicina de Portugal não serve para a Inglaterra. A Inglaterra não aceita da mesma maneira que os outros países Os da outros União países Europeia. aceitam, entendi. Facilita, mas não é redondo assim o processo. Entendi. Então, mas se ele for para a Bélgica, por exemplo, a Bélgica aceita muito bem o inglês. Então, o profissional não vai precisar falar belga, por exemplo. É, Ele pode falar inglês. ok. Então, nesse caso, ele tem que ter proficiência no inglês. Mas a medicina está reconhecida.